dia, irmãs e irmãos. Espero que tudo esteja na santa paz de Deus. Vamos dar início à nossa reunião de estudos dos dias de domingo. E vou pedir para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Hoje, agora e sempre. E assim seja. Que assim seja. Hoje nossos estudos se concentram no livro dos Espíritos, primeira obra básica de Kardec, na codificação da doutrina espírita. E assim, como nós sempre realizamos, né, fazemos, fazendo a leitura da última pergunta e resposta estudada, que na verdade faz parte de uma outra lição, que hoje nós começaremos uma lição nova, né? E a última pergunta, que foi a de número 206, ela faz parte da lição para parentesco e filiação. E aí, a 206 trata assim: desde que não há filiação entre os espíritos dos descendentes de uma mesma família, o culto dos antepassados seria uma coisa ridícula? Resposta: seguramente não, porque devemos sentir-nos felizes de pertencer a uma família na qual se encarnam espíritos elevados. Embora os espíritos não procedam uns dos outros, não têm menos afeição pelos que estão ligados a eles por laços de família, porque os espíritos são frequentemente atraídos a esta ou aquela família por causa de simpatias ou ligações anteriores. Mas acreditai que os espíritos de vossos antepassados não se sentem absolutamente honrados com um culto que lhes tributais por orgulho. Seu mérito não recai sobre vós, senão na medida em que vos esforçais por seguir os seus bons exemplos. Somente assim, a vossa lembrança lhes pode ser não agradável, mas até mesmo útil. A lição que iniciamos hoje é a lição semelhanças físicas e morais. A pergunta é 207. Os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Também, olha só, transmitem também semelhança moral? Olha que pergunta, né, de Kardec, ela é muito, todas as perguntas em gerais, mas algumas se destacam. Porque é o seguinte, nós sabemos que nós somos espíritos em, né, evolução, que não estamos a primeira vez numa encarnação, então nós viemos trazendo uma bagagem espiritual, da onde, dentro dessa bagagem espiritual, carregamos o desenvolvimento da nossa inteligência e o desenvolvimento do lado moral, né? Carregamos também aquelas causas que, por uma ou outra hora, nós provocamos, né? As semeaduras, né? Carregamos tudo isso, que automaticamente, quando nós passamos, né? Hoje, pelo planeta Terra, nós temos algo ainda estar tendo que sanar, nós temos aqueles débitos que estão tendo que quitar, né, e tudo mais. Mas nós também temos as simpatias e antipatias do passado, né, que carregamos também, e por vezes temos que vir numa mesma família para desenvolver isso, desenvolver esses laços de afeto, laços amorosos, laços do perdão, mesmo não sabendo que está perdoando, né? Então, enfim, nós somos esses espíritos. Aí, Kardec vem aqui e pergunta: tá, ok,
Nós já sabemos que, de um certo modo, os pais transmitem aos filhos algumas feições físicas que lembram os próprios pais, né? E para isso nós temos até a ciência que, né, dentro das genéticas que possuímos e tudo mais, que ajudam até a explicar isso, essas semelhanças físicas que nós temos com os nossos pais, com os nossos avós, por vezes também essa aparência física que nós temos com nossos tios, tias, né, com primos até, irmãos nem se falam, e olha, por vezes os irmãos vêm até bem diferente, né, dentro da mesma família. Mas, enfim, isso é fato. Mas aí Kardec pergunta, e aí? E a semelhança moral? A semelhança moral, ela também é passada de pai? Ela é também passada de mãe para filho? E aí, assim, a gente já dentro do estudo, já podemos falar aí que não. A moral, ela não é passada de pai para filho, de mãe para filho, enfim. Na verdade, que são passados, e aí isso é importante a gente, né, pontuar, são os valores, né, dentro do campo educativo, e nós temos uma responsabilidade, sim, de exercer sobre os filhos, né? Só que algo muito maior que isso são os exemplos dados pelos pais. Os exemplos dados pelos pais, isso sem dúvida, vale até, por vezes, muito mais do que conselhos educativos. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê também, muitos, de repente, dentro dos próprios desequilíbrios humanos, exemplos que não são salutares, né, para os filhos. Porém, portanto, contudo, também, um filho, uma filha, enfim, pode vir numa condição moral muito mais elevada do que os pais, inclusive para ajudar no trajeto da evolução, no trajeto do progresso. Mas uma coisa é fato: a moral não existe hereditariedade. A moral é um desenvolvimento individual. Claro que, quando, dentro do mesmo caminho, nós nos assemelhamos em moral com outros irmãos e irmãs que estão no caminho, né? Essa moral ela ganha força. Essa moral ela ganha força. Repara que quando nós vemos conjuntos de espíritos que não são muito vigilantes juntos, provavelmente não saem coisas boas. Ao mesmo tempo, quando há um conjunto de espíritos já de uma moral, não estou falando extremamente elevado, mas já de uma moral com boas intenções, nós já vemos ações salutares, ações boas, né? Então, um conjunto de vários indivíduos com morais um pouco mais, né, elevado é ótimo. Mas é importante lembrar que essa evolução, apesar de nós vivermos em sociedade, a necessidade disso, e, inclusive isso é um gatilho para nós para melhorarmos, mas nós lembrarmos que essa evolução ela é individual. A renúncia ela é individual. O desenvolvimento do amor, da bondade, ela é individual. Então, isso está em nós. Está em nós. Né? Então, vamos ver o que os espíritos respondem com relação a, já o sabemos que as aparências físicas, elas ocorrem. E as morais? Elas também é passada dos pais para os filhos? Ela também ela também vem nessa questão da hereditariedade? E aí a resposta dos espíritos é não. Não. Porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que a consanguinidade. E é bem isso mesmo.
Repara bem, numa casa, hoje já não é tanto assim mais, né? A realidade é um pouco diferente, porém existe também. Mas numa casa onde se tem muitos irmãos, né? Irmãos e irmãs, você vê que existe uma diferença, claro. E aí que é interessante que a gente se comenta muito disso, né? Nossa, aqueles filhos são do mesmo pai e a mãe, e um é tão diferente do outro. Aquele ali é isso, aquele ali é outro. Ó, aquele ali, aquele irmão é 80, aquele é 8, né? A gente tem essa movimentação aí de tipo, nossa, é tão diferente um do outro, né? Mas por quê? Porque cada um é um espírito, cada um está num grau de evolução, cada um está no seu grau de virtudes, mas também está no seu grau de vícios, e todos, em geral, são espíritos que estão prontos aqui para evoluir sempre, porque é uma oportunidade cedida por Deus para nós novamente. Novamente. E quantas vezes forem necessárias. Nosso Pai Criador nos dá essa linda bênção de estar recomeçando novamente numa encarnação e procurar fazer diferente. Né? É uma bênção isso, né? É uma bênção. Por isso que nós temos que louvar e dar graças sempre a Deus por essa oportunidade que nos é oferecida constantemente. E isso ocorre dentro da encarnação. Um dia não teve bom, o outro é um novo amanhecer. Um novo é uma nova oportunidade. Uma manhã não esteve boa, a tarde pode estar melhor. Então, nós temos que entender e sintonizar, termos a intuição de que nós somos filhos desse Criador e que Ele nos dá essa oportunidade de estarmos cada vez melhor, principalmente moralmente. Principalmente moralmente. Agora é fato. Uma pergunta que o próprio Allan Kardec fez aos espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não. Mas lembremos, os bons exemplos são sempre muito bem-vindos dentro do processo educativo espiritual. É sempre bem-vindo. Sigamos. 207A. De onde vêm as semelhanças morais que existem, às vezes, entre os pais e os filhos? Porque, às vezes, a gente escuta assim, nossa, você parece tanto com seu pai, a maneira de pensar, né, a maneira de agir, ou, nossa, você lembra muito a sua mãe, né, aquelas virtudes, né, e tudo mais. E, isso também, ao mesmo tempo, ocorre com relação ao, abre aspas, defeitos, né, são tratados, fecha aspas, aí, os defeitos, e tanto são julgados, né, nossa, isso aqui você puxou daquela pessoa, isso aqui você puxou daquela outra pessoa, né, e tudo mais. E aí Kardec lhe pergunta, então, da onde que vem essas semelhanças morais que tem entre estes de mesma consanguinidade, né? Da onde que vem isso? E aí, sem dúvida, né, sem sombra de dúvidas, que vem a respeito das simpatias espirituais. As simpatias espirituais. Né? Porque a gente não vive entre nós somente num ambiente onde vem espíritos antipáticos uns aos outros para se acertar. A gente possui, sim, as simpatias espirituais, os mesmos gostos. E outra, não é que essa simpatia seja de moral mais elevada, não. Pode ter simpatia de vícios mais, né, mais baixos, podemos assim dizer também. Né? É até interessante. Vamos até conversar a respeito disso, não citar nome, mas igual, por exemplo, um pai e uma mãe atentou-se contra a vida de um filho.
Aí a gente pergunta, como que um pai e uma mãe, ao mesmo tempo, têm essa mesma intenção? Porque são simpáticos nas ideias, comprazem com as ideias. Como que esse permitiu que este outro fizesse tal ato? Porque são simpáticos também nas ideias do lado moral e tudo mais. Eu estou falando de um contexto ruim. Mas, ao mesmo tempo, também tem as simpatias boas, a moral um pouco mais elevada, mais respeitosa, mais afetuosa. Nossa, olha lá, a mulher sai para trabalhar na caridade, o marido comprou a ideia e está indo junto com ela. Então, é aquele momento que a simpatia moral, a simpatia do amor, da bondade, da vontade de auxiliar, também se comprazem. Enfim, as simpatias elas podem ocorrer em qualquer âmbito, desde o menos até o mais elevado que podemos ter e ser aqui no planeta. Né? Então, aqui, provavelmente, os espíritos vão trazer assim, ó, as simpatias. Não sei se eles vão trazer sobre antipatias, mas é a simpatia espiritual que alguns possuem com os outros. Nós bem o sabemos, por exemplo, dentro de uma sala de aula. Uma sala de aula onde tem um número considerável de alunos, vocês veem que formam grupos ali. Esses grupos são de espíritos que se afinizam mais. Né? Mas sempre teve aquela época assim de falar, o grupinho do fundo, o grupinho da frente, tal, tal, tal. Hoje não é uma regra isso, né? Porque antigamente falava que o grupinho do fundo era o Banco Centro. Hoje não é uma regra isso, né? Mas você vê que existe essas simpatias. Isso a gente consegue ver nos filhos da gente. Se vai ter alguma coisa, se vai ter alguma outra coisa, né? Na época né? Principalmente hoje não faço muito mais, mas quando fazia festa de aniversário e tudo, eu quero chamar alguns coleguinhas meus. Aí pegava lá 3, 4 coleguinhas. Mas a sala tinha 20, 25 alunos, até 30. Então, você vê as simpatias, né? Você tem simpatias com determinados espíritos que aqui estão encarnados também. E isso não vem de agora. Isso é um histórico evolutivo que já viemos tratando de outros tempos. Resposta. A resposta a respeito da pergunta: o que acontece que parece que alguns espíritos parecem, né, puxam a moral de outros, né? Por exemplo, um filho de um pai. A resposta: são espíritos simpáticos, atraídos pelas... E aí que está. Porque o simpático ele não requer somente a respeito das obras de alta elevação. Pode ser também mais viciosa. São espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Existe algo aqui no planeta, inclusive ele enquadra até em legislação, abre aspas, formação de quadrilha, fecha aspas. São espíritos afinizados com os mesmos ideais, com as mesmas morais, né? É disso que nós estamos falando. Por vezes nos encontramos com espíritos simpáticos, com as mesmas ideias, ou com quase todas as mesmas ideias. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque talvez um espírito simpático a você, até dentro do vício, não vai te possibilitar você vencer aquele vício. Então, precisamos ter... Por isso a vigilância. Por isso a vigilância. Se nós somos simpáticos a determinadas pessoas e eu pergunto para essa pessoa, você acha que eu fiz aquilo ali foi certo? Porque aquilo lá está me martelando. Vamos supor que não foi. Aí a outra pessoa, não, fica tranquilo, você fez o que tinha que ser feito. Então, isso não nos permite, por isso que a gente tem que sempre procurar estudar. Porque talvez a gente trava a evolução. Porque a gente escuta coisas que talvez satisfazem o que a gente não está fazendo de muito certo.
Então, por isso que nessas simpatias também é importante a gente estar sempre atentos com as nossas ações, com os nossos pensares, com as nossas atitudes. Por isso que a gente trata, claro, vivemos em sociedade, mas a evolução ela é individual. A evolução ela é individual. 208. Lembrando que a lição que nós estamos estudando são semelhanças físicas e morais. Semelhanças físicas e morais. E dando continuidade na 208, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Se o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento, eu acho que se nós retornarmos alguns minutos atrás, dentro desse estudo, do que nós falamos a respeito dos exemplos dos pais e até mesmo dos valores passados para os filhos, e se for esse o objetivo da pergunta de Kardec, é óbvio que a atuação dos pais na vida dos filhos, ela é intensa e ela é importante, muito importante. Isso nem se fala. Isso é uma das missões atribuídas para espíritos de provas e expiações como nós somos. A missão, né, de um pai e de uma mãe, ou de qualquer outro genitor, sob a responsabilidade daquele que os confere a educação a ser passada, os valores a ser passados e os exemplos a serem exemplificados para eles. Então, é óbvio que agora aqui não está falando de semelhança moral, está falando da atuação dos genitores, a atuação paterna e materna, ou de tantos outros aí que podem atuar nessa frente, perante ao filho que está acabando de vir ao mundo, está acabando de se reencarnar, que necessita também, dentro do seu campo de prova e expiação, de melhorar espiritualmente, principalmente moralmente, né? Então, sim, é importante, sim, a atuação dos pais e responsáveis perante aquele que está vindo. Então, olha só, o espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Resposta, exerce. E muito. Pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão, é aquilo que eu estava comentando aqui, nós somos espíritos de provas e expiações, então a gente considera que a gente não é missionário. Nós temos missões. E uma das principais, paternidade e maternidade. Então, nesse campo de atuação, nós precisamos ter muita vigilância. Porque, por vezes, a gente vai até dar uma orientação de algo que nós não comprazemos, que nós não praticamos. Isso, por vezes, pode invalidar. Por vezes, pode invalidar qualquer intenção de norteamento. Então, para o progresso recíproco, pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, aí os espíritos vêm pesado. Se nela falhar, será culpado. Mas esse culpado, gente, não é no teor de julgamento. É compreender que se uma missão a ser desenvolvida, ela não foi completada, ela não foi concluída por alguma razão, que pode ser pelas nossas próprias falhas e vícios espirituais, compreendamos que precisamos realmente, novamente, trabalhar de novo isso.
E é aí que se contextualiza as reencarnações. Então, o retorno por vezes, e talvez por várias vezes, com os mesmos espíritos na mesma jornada, né, durante, claro, encarnações diferentes, mas na jornada evolutiva espiritual, ela se faz necessária. Porque se alguma coisa ficou, talvez, não muito bem feita numa encarnação passada, eu tenho que completar essa tarefa. Eu tenho que completar essa tarefa. Então, olha a importância disso tudo. E aí, nisso tudo, reside a justiça divina. A justiça divina se fundamenta em tudo isso que nós estamos estudando. É impossível crer na justiça divina se não nascer de novo. Jesus Cristo disse isso. É necessário nascer de novo. E a exemplificação mais bela, vinda da voz do Cristo, é necessário nascer de novo. Quantas vezes for necessário. E essa é a oportunidade que Deus nos concede. Em vários momentos, Jesus traz a encarnação. Mas lembramos, Jesus ele não poderia ser direto. Por isso que contou tantas histórias. Por isso que nos trouxe tantas parábolas. Porque até hoje, 2000 anos após Cristo, ainda não estamos tendo ouvidos para ouvir. Até hoje. E quando eu falo nós, eu estou falando da humanidade como um todo. Claro que muitos já despertaram, outros tantos, e a maioria ainda não. Então, olha a importância do estudo com Cristo, e quando nós pegamos a estudar com a doutrina espírita, quando nós pegarmos com a doutrina espírita, e aí só reforçando aqui, dentro dessa conversa toda, né, que a Júlia foi escrevendo aqui no chat, que o exemplo é tudo, e grandemente importante, e quando a gente trata disso, de um estudo disso voltado para semelhanças físicas e morais, e vamos dar assim um adendo para essa parte moral, essa oportunidade que nos é concedida e que Jesus já havia, de um certo modo, nos passado, mas só agora, nós aqui dentro do estudo, né, só agora, nesse momento, provavelmente estamos cada vez mais nos despertando a isso, né? Essa nova oportunidade concedida, e isso é muito bonito. A gente passa pelo campo de sofrimento, a gente passa pelas tribulações, das encarnações que passamos, nós passamos pelas provas e expiações, mas a gente nunca pode perder a esperança e a fé. Porque nós não somos condenados. E olha, por vezes somos até bajulados. Porque se nós fazermos alguma coisa direitinho no campo da aprovação, essa aprovação ela pode até ser minimizada. Mirella, por vezes, conta até uma história aqui dentro dos nossos campos de estudo mesmo, do romance, que o espírito deveria vir e até amputar uma mão, e no final da sua existência foi só um dedo. Foi só um dedo. Opa, mas estava planejado. Mas você atuou bem nessa encarnação. Você procurou melhorar isso. Você perdoou mais, você colocou suas mãos à obra. E aí nós fomos, entre aspas, até agraciados pelo caminho da evolução, pela bondade de Deus, a continuar. É bênção. É bênção. Mas eu falo sem sombra de dúvida que, principalmente,
O perdoar é um dos maiores ações e sentimento até que nós devemos procurar ter. Perdoar. Né? Ele nos abre o caminho para o amor. Ele nos abre o caminho para o amor. Lembremos Jesus, ainda na cruz, pedindo perdão por nós. Que não sabíamos o que estávamos fazendo. Pergunta 209. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Isso pode acontecer o contrário também. Né? Mas continuando a pergunta. Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatias bons espíritos como filhos? Eu vou dar uma opinião minha. Se assim ocorresse, se pais bons só trouxessem filhos bons, e se pais maus só trouxessem filhos maus, residia aí também a injustiça divina. Aí fica gostoso, né? Aí fica bom demais. Eu só quero coisas boas para mim. Eu não quero filho que me dê trabalho. Aí tá tudo certo. Mas nós, dentro do processo do esquecimento de uma encarnação para outra, e graças a Deus, mas a gente tem que ter a consciência que de há muito tempo a gente está num processo evolutivo e por vezes a gente escorrega demais. Melindra demais. A gente se propõe a fazer algo diferente, vai lá e não faz. E aí a gente tem, de um certo modo, dentro desse decorrer de caminho, espíritos que vão vivendo junto com a gente, ou próximo a gente, que um momento, e olha só, necessariamente hoje, dentro do seu campo familiar, você não tem, por exemplo, um parente da vida passada. Talvez você tenha alguém que você colheu uma inimizade, que nem fazia parte do seu grupo familiar. E aí que está a necessidade de nós convivermos com os diferentes, inclusive em termos evolutivos, para auxiliar no processo. Pais bons e filhos perversos, como aqui foi citado por Allan Kardec, é para esses pais, dentro das máximas forças possíveis, poder orientar esse filho no caminho mais reto possível. Então o mecanismo está tudo perfeito. Cabe a nós, dentro desse campo, saber a tarefa a executar. Então, os espíritos vão responder da seguinte forma, nesse caso: pais bons, filhos perversos. Por que pais bons não conseguem atrair filhos simpáticos a eles, ou seja, bons também? Resposta: um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. É a missão dos pais. É poder direcionar o melhor possível aquele espírito. Que necessariamente não precisa ser mau. Mas é um espírito vicioso. E que precisa melhorar. Por vezes isso parte do próprio espírito. Fala, ó, eu sei da necessidade que eu preciso melhorar, mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de auxílio. Eu preciso desse auxílio o mais rápido possível. Qual que é o auxílio mais rápido possível? Você nascer numa casa onde vai te possibilitar ser melhor. E aí, por isso, nós encontramos pais bons, filhos com necessidade de melhora e, ao mesmo tempo, o contrário. Pais, de um certo modo,
não são tão virtuosos, e filhos que já vêm com uma bagagem, para auxiliar os pais também, né? E assim é a todo momento. Assim é a todo momento. Pergunta 210. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, isso aqui é bem pesado, essa pergunta aqui. Isso aí serviria até para os espíritos, para os pais espíritas, né? Olha só que interessante. Os pais poderão, pelos seus pensamentos e as suas preces, atrair para o corpo um espírito bom, em lugar de um espírito inferior. Então, tipo assim, ó, o casal está planejando ter filhos. É um exemplo. E aí, desde já desse planejamento, vamos supor que é um casal que está dentro da doutrina espírita, já começa a pedir, a rogar que venham espíritos bons para a família dele. Não é para vir problemático, não. Para vir espíritos bons. Então, aqui é a pergunta de Kardec. Será que os pais poderão? E é óbvio que eles podem, porque a gente pode tudo. Como diz Santo Agostinho, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso pedir tudo. Poder pedir, pode. Agora, atender é mexer no mecanismo e na logística divina. E aí, assim, nós não influímos, não. Nós não vamos influir nisso. Nós temos que estar preparados para o mecanismo e para a engenharia divina. Não adianta. Quem quer ter problema? Ninguém. Ninguém quer ter problema. Mas, ao mesmo tempo, nós compreendemos que necessitamos. Necessitamos desse processo. Esse processo não é bom só para um filho, que talvez venha necessitar dessa questão virtuosa. Esse processo também é para os pais. É para todos aqueles que estão no mesmo caminho. Para a mesma família. Para o mesmo grupo familiar. Para os parentes. Se faz necessário esse processo, não adianta. E aí a resposta dos espíritos perante a isso também, com relação aos pais pedir para vir um anjo na família, resposta: não. Não que. Eles não podem pedir. Mas eles podem. Porque é o que nós estamos estudando. A gente pode pedir qualquer coisa. Mas não será atendido. Não é esse o processo. Mas continua a resposta aqui. Mas podem. Os pais podem melhorar o espírito da criança a que deram o nascimento e que lhes foi confiado. Esse é o dever. Filhos maus são uma prova para os pais. É isso. Nos atentamos às tarefas. Nos atentamos às missões que nos foram concedidas. E a importância de tudo isso. 211. De onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo entre os gêmeos? Nós, se retornarmos alguns minutos atrás no estudo, também vamos falar agora. Espíritos simpáticos. Espíritos simpáticos. É isso que nos faz encontrar espíritos encarnados, que se habituam nos mesmos desejos, nos mesmos gostos, no mesmo caráter, na mesma moral. Então, por vezes, nós nos encontramos nesse caminho do processo aí. Nossa, são tão parecidos aqueles irmãos. Ou até mesmo, são tão parecidos aqueles primos. Né? O jeito de pensar e tudo mais, porque acontece que a simpatia entre os espíritos e a moral,
Simpatias morais, ela acontece, esse encontro pode acontecer qualquer coisa. E a gente está falando dentro da família, mas essa simpatia ela ocorre dentro do ambiente de trabalho. Você pensa igual ou parecido com a mesma pessoa, num ambiente, num ambiente dentro de um próprio religioso, dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de um centro espírita. Isso ocorre. Assim, essa semelhança de pensar aí, né? Então, ela ocorre em qualquer âmbito. Mas como aqui nós estamos tratando dentro de uma mesma casa e está falando entre irmãos, isso é óbvio, você vai trazer, de repente, espíritos com a mesma simpatia. Inclusive, teve uma série lançada há pouco aí, a respeito de uns irmãos, que eles cometeram uma atrocidade aí, e você veja, os irmãos se comprazem com o mesmo tipo de ideia. Por que que um quis e o outro? Não vão fazer isso não, o que você está pensando? Não, opa! Porque você vem com essas afinidades espirituais que nenhum consegue segurar o outro, porque tem o mesmo pensamento. Olha só, né? Então, esses são os exemplos que o mundo real, porque essa série é de uma história, né, verídica. Como que consegue, como que é aquela história, o que um não quer, dois não faz, mas e quando os dois querem? É porque tem afinidade, tem simpatia. E aí é o que acontece, coisas muito boas ou algo muito mal. E aí a pergunta é, de onde vem a semelhança de caráter que existe frequentemente entre os irmãos, sobretudo sobre os gêmeos? Espíritos simpáticos, que se aproximam pela similitude de seus sentimentos e que se sentem felizes de estar juntos. 212. Nas crianças cujos os corpos nascem ligados. Exemplo não. Não vou falar o nome técnico, mas é o nome mais conhecido, que são os irmãos siameses, né? Nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos em comuns, há dois espíritos, ou seja, duas almas, eu acho que isso para nós se torna bastante claro. Principalmente quando essas duas crianças que vêm ligadas, né, elas têm raciocínio próprio, cada uma delas tem um raciocínio próprio. Se cada uma delas tem um raciocínio próprio, então cada uma ali tem um espírito. Espírito esse que, no campo de prova e expiação, talvez já venha até mesmo grudado do plano espiritual, por várias necessidades. Ou por excesso de simpatia ou por excesso de antipatia. E esse último talvez é o mais real, pela necessidade de vir junto para passar por um campo de prova e expiação bem intenso. Hoje nós sabemos que a medicina, de um certo modo, ela evoluiu demais, que já consegue, por muitas das vezes, com sucesso, separar os corpos, mas muitas das vezes essas ligações desses espíritos no mesmo corpo vêm, igual aqui citado por Kardec, compartilhando o mesmo órgão, né? Dois espíritos ali encarnados com um coração só. Nesse caso, não tem como separar aquele corpo, né? Então, olha só a necessidade de cada e a realidade do espírito, né, de cada um, e a necessidade de prova e expiação de passar nessa existência na Terra. E aí, dentro dessa pergunta, né, nas crianças cujos corpos nascem ligados e que têm certos órgãos em comum, há dois espíritos, ou seja, duas almas? Sim. Sim, então tem dois espíritos. Mas a sua semelhança faz que muitas vezes não vos pareçam mais do que uma. Então, o que pode acontecer? Espírito com gostos muito parecidos, dá a impressão que é um espírito só ali animando um corpo que, por exemplo, tem duas cabeças, né? Enfim.
213. Mas, se os espíritos se encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde lhes vem a aversão que às vezes se nota entre eles? Então, é aquele caso de tipo assim, se eles vêm por simpatia, mas por vezes parece que eles têm aversão, tem alguma coisa que não se combinam, né? Da onde explicar isso? Resposta: não é uma regra que os gêmeos têm que ser simpáticos. Por vezes são antipáticos mesmo. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Vou fazer mais uma perguntinha aqui, e aí depois nós partilharemos com os momentos finais. 214. O que pensar das histórias de crianças que lutam no ventre da mãe? Então, está querendo falar assim, bom, se for nos casos de gêmeos, de repente um fica ali meio que, entre aspas, degladiando com o outro, né? Na própria, no próprio útero ali, né? E tudo mais. Que pensar? Porque Kardec, ele faz todas as indagações populares até, né? Se nós pegamos para fazer o estudo da doutrina espírita e compreender algumas lições, Kardec ela vem com um contexto popular aí para trazer. E aí, o que acontece ali dentro? Ou até mesmo, vamos supor que não foi esses irmãos ali dentro se degladiando, né, entre aspas, mas um espírito que tem aversão à mãe, que de repente, e aí por vezes até através de exames de imagem, né, como por exemplo ultrassom e tudo mais, começa ali, nossa, parece que esse bebê ele está socando a barriga da mãe, né, algo do tipo. O que seria isso, né? O que seria isso? O que a espiritualidade nos traz perante esses acontecimentos intrauterinos aí, né? O que a espiritualidade vai nos trazer com relação a isso? Será que isso é real? Será que isso ali dentro da barriga da mãe realmente é uma luta entre os gêmeos ali, né? Será que já não estão se suportando, já vem não se suportando da espiritualidade? O que está acontecendo ali? A espiritualidade responde assim, ó, imagem. Primeiro livro, eles respondem, imagem. Para figurar que seu ódio era muito antigo, fazem-no remontar à fase anterior ao nascimento. Geralmente, não percebeis bem as imagens poéticas. O que a espiritualidade quis trazer aqui? Olha, você está tendo uma visão ali, e realmente, né? Mas, ao mesmo tempo, o que a espiritualidade traz é, olha, também, tá bom, talvez a gente está até romantizando, né? Mas também existe a regra de acontecimentos pretéritos que podem fazer com que esses espíritos ali meio que já tenham algumas rusguinhas. Então, existe uma imagem romântica e poética de tudo isso, porém nada impede, como aqui bem tratado, que tipo, ó, é uma imagem para figurar que o ódio era muito antigo. Fazem-no remontar à fase anterior do nascimento. Geralmente, a gente não percebe a respeito dessas imagens poéticas. Então, por vezes, é romantismo, mas por vezes também carregam-se essas realidades trazidas de outra hora, né? Então, isso acontece também. E isso, depois do nascimento também, a gente vai ver aqui encarnado esses remontes de antipatias ou simpatias
do passado. No próximo domingo, que na verdade não é no próximo domingo é estudo do livro Vinha de Luz. Daqui 2 semanas, continuaremos o estudo do Livro dos Espíritos, já ultrapassamos a pergunta 200, né? Muito bom, muito proveitoso fazer um estudo das obras básicas, né? Depois, claro que nós vamos ainda um bom tempo, Livro dos Espíritos, mas se assim Deus nos permitir, vamos procurar fazer o máximo no nosso trajeto de estudo aqui das obras básicas, pelo menos nesses domingos, né? Um domingo, faz o outro, sempre procurar fazer isso, é muito importante para nós. E aí a próxima pergunta, daqui 2 semanas, é a de 215. E continuamos na mesma lição, que é semelhanças físicas e morais. Irmãos e irmãs, querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade. Ô, Rangel, esse estudo de hoje foi um manual para a família, né? Manual para pai, para mãe e para família, que tem muita coisa que foi falado e comentado hoje aí, que responde muita pergunta que muitas pessoas têm no dia a dia, né? Muito bom esse estudo de hoje. Muito bom, né? E o subsídio que a obra nos passa, né, Fabiano? É o subsídio que a obra nos passa, né? Kardec, com a sua atuação com a espiritualidade, nos traz essas respostas magníficas, que nos atentam e nos despertam para a realidade, para a verdade. E, por vezes, aquelas brigas mundanas, quando um filho fala para o pai e para a mãe, eu não pedi para nascer, olha, implorou. E quando o pai ou a mãe fala assim, eu não queria ter tido um filho igual a você, é porque a responsabilidade está na sua mão. Faça esse menino e essa menina tomar um rumo. Então, a gente vê isso muito acontecendo no planeta. Abandonos, né? Abandonos de ambas as partes. É um pai e a mãe que abandonam um filho e uma filha. É um filho e uma filha que abandona depois o pai e uma mãe. E isso é para nos levar como um exemplo de como devemos prosseguir. De como devemos prosseguir. E nós não devemos largar as mãos. Nós não devemos largar as mãos. Claro que cada um, a cada momento, terá a sua autonomia, terá a sua resposta, mas saibamos bem que nós não viemos em família à toa. Que nossos filhos, depois da fase adulta, vão ter a vida deles também, mas compreender. Nós estamos ligados. Não é só na consanguinidade. E bem o sabemos, porque nós temos os casos dos pais adotivos. Não é só na consanguinidade. São esses laços espirituais que nos aproximam. E isso é essencial para a sequência da nossa encarnação, para a sequência do Espírito que é eterno. E é isso, Fabiano. É isso que você trouxe. Isso nos acalenta bastante, mas ao mesmo tempo nos aumenta muito a responsabilidade. Né? A responsabilidade nossa é extrema. Porque por vezes a gente fala que a gente é espírito de própria expiação e que existem os missionários. Mas nós temos nossas missões também nesse estado, nessa condição de espírito de prova e expiação. Nós temos ônus para colaborar aí, nós temos mãos a sempre estar dispostas a auxiliar esses laços. Né? Isso é essencial. O próximo domingo estuda o Vinha de Luz, que é sempre também muito bem-vindo, né? Essa parte dessas mudanças morais nossa, da evolução. E que bom, um estudo desse é um alimento para a nossa alma, né? Por vezes a gente nos encontramos deprimidos, nos encontramos para baixo mesmo, e isso remonta novamente à esperança e à fé, que nós nunca devemos perder.
Antes de eu solicitar para o Fabiano fazer a prece de encerramento, vamos novamente nos direcionarmos com relação aos nossos fluidos e pedir a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, que possamos, nesses fluidos, auxiliar aqueles espíritos encarnados que passam pelas provas e expiações, doenças, enfermidades, dificuldades e sofrimentos de todos os tipos. Seja levado àqueles que estão nos hospitais, nas casas de acolhimento e de repouso, enfim, aqueles que estão em condições de rua, que estão nas condições de miséria, que talvez não tenha nenhum alimento na mesa. Esse momento vai passar, mas que esses fluidos possam sustentar e dar o afeto necessário àqueles que estão necessitando desse auxílio. Seja levado também aos espíritos desencarnados, aqueles que ainda não têm consciência da passagem do plano físico para o espiritual. Seja levado àqueles que ainda se encontram em sofrimento nas zonas inferiores da espiritualidade. Seja levado àqueles que já foram acolhidos, estão nos hospitais espirituais. Seja levado também essa prece em agradecimento a toda a espiritualidade amiga que sempre nos intui, que sempre estão de prontidão para nos auxiliar no caminho da reforma íntima. Fabiano, você faz a prece de encerramento para nós? Faço, Angel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja, Fabiano. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Júlia. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Viviane, Tivanete, Tia Marlene, Fabiana. Obrigado, Mirela, Vitória, Rafaela. E a todos aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube. Eu estou subindo agora, quem depois assistiu o vídeo, estou subindo agora, estou deixando acumular os vídeos gravados para depois subir tudo de uma vez. Hoje nós estamos com mais de 140 vídeos no YouTube, graças a Deus. Temos mais de 40 inscritos, e assim, não é feito nenhum trabalho para isso, então, esses laços, né, que nós possuímos, está fazendo, né, não é um canal para fins lucrativos, nada disso, é canal de estudo. Então, agradecer a todos também que nos assistem lá, né, e que tenhamos um domingo e uma semana, como sempre mas entendamos, abençoada, mas que sintonizemos e sintamos a intuição de tanta bênção recebida por nós, que os momentos difíceis que nós passarmos durante essa semana serão passageiros e tudo voltará ao normal, e que apliquemos o amor, a renúncia e o perdão a cada dia que nós passamos aí. Se Deus quiser, domingo que vem, estamos aqui novamente nesse campo do estudo. Que assim seja. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Deus, obrigado. Um bom domingo para todo mundo, uma boa semana e até semana que vem, se Deus assim permitir. Assim seja, Fabiano. Boa semana a todos. Obrigado, Fabiana, para você também.